abundantemente a vida de vocês. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meu Deus e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, quando ouvirdes o som da trombeta e do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, a teus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes 3 homens foram atados com seus mantos e as suas túnicas, chapéu e as suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Então ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados o cabelo da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo
a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão seu Deus. Portanto, eu faço um decreto pela qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. A pregação já está aqui. Se eu pudesse fechar a Bíblia, eu tenho certeza que a mensagem só de ter lida seria o suficiente ao seu coração. Mas vamos orar, fecha seus olhos agora. Nosso amado, santo, maravilhoso, majestoso e poderoso Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oh, quão é maravilhoso estarmos em tua presença nesta noite, ó Deus, aqui congregados como parte do teu povo, para adorar e bendizer ao Senhor que vive e reina eternamente. Só o Senhor é soberano, santo, justo e amável. Pai, a tua palavra foi lida, os louvores foram entoados ao Senhor neste lugar. Agora a tua palavra há de ser proclamada aos nossos corações. Espírito Santo, aplique essa mensagem na nossa mente. Não permita que saiamos daqui sem sermos edificados por meio da mensagem da palavra do Senhor nesta noite. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Preste atenção aqui nessa passagem, meus irmãos e irmãs. O contexto do texto nos mostra um decreto irrevogável baixado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, em que simplesmente ele havia construído uma estátua de ouro puro, numa altura de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Dá para ter a noção da grandiosidade dessa estátua. 30 metros de altura, 3 metros de largura. Interessante notar que o texto diz que era uma estátua não de barro, não de cimento, não de pedra, não de madeira, mas era uma estátua de ouro puro. Para você ter mais ou menos a noção do tamanho dessa estátua, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a sua medida é aproximadamente 38 metros. E para quem já foi no Rio de Janeiro, principalmente na cidade, você pode contemplar aquela imagem, aquela estátua a quilômetros de distância. E o texto então nos fala que ele ergue essa estátua e baixa esse decreto, que era um decreto irrevogável, em que consistia em que todo o seu reino, sátrapas, prefeitos, governadores, os súditos, todas as pessoas habitando na Babilônia naqueles dias, na cidade de Dura, no momento que os instrumentos fossem entoados, tocados, eles tinham que obedecer este decreto estabelecido pelo rei Nabucodonosor, que consistia simplesmente em prostrar-se, em ajoelhar-se diante daquela imagem e adorassem essa estátua erguida, levantada pelo rei Nabucodonosor. Porém o texto sagrado também nos diz acerca de 3 jovens israelitas, nomeados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que esses jovens, munidos de uma palavra de Deus que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5,
que diz que não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não se prostrará diante de qualquer imagem. Esses três resolutos, eles permanecem de pé, enquanto a totalidade do reino havia se prostrado e adorado aquela imagem erguida pelo imperador rei Nabucodonosor. Resultado dessa ação desses três jovens, que Nabucodonosor, tomado por fúria, irado, ele ordena, irmãos, que esses três jovens imediatamente sejam lançados na fornalha de fogo ardente. Assim sendo, diz o texto sagrado, que Nabucodonosor escolhe os homens mais poderosos do seu exército, e diz que atam esses três moços amarrados, lançam esses três moços dentro da fornalha de fogo. O texto diz: sobremaneira acesa. Repete por 3 vezes: sobremaneira acesa. Diz que eles são lançados dentro desta fornalha. O fogo era de tão grande intensidade que esses homens, ao lançar os três jovens, os três moços na fornalha, foram exterminados, queimados pela temperatura que era altíssima, meus irmãos e irmãs. Mas olha que coisa interessante, o rei Nabucodonosor, no momento que ele lança esses três moços, diz o texto sagrado que novamente ele é agora tomado por espanto. Ele fica espantado e ele levanta do seu trono apressadamente, porque agora ele está avistando a fornalha. E diz o texto que, espantado, Nabucodonosor, ele chama os seus conselheiros e ele pergunta aos conselheiros, dizendo: não foram os 3 homens atados lançados dentro do fogo? E os conselheiros então respondem a Nabucodonosor, dizendo: sim, é verdade, ó rei, foram 3 moços lançados dentro da fornalha de fogo aceso. E ele disse então: porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo meio do fogo. Mas só que o 4º homem, ele tem um aspecto diferente. O aspecto do 4º homem é semelhante a um dos filhos dos deuses. O texto diz que Nabucodonosor, agora ele se aproxima daquela fornalha, e ele chama pelos 3: Sadraque, Mesaque, Abednego, saí, vinde. E esses 3 jovens moços, eles saem da fornalha de fogo aceso, irmãos e irmãs. E Nabucodonosor, espantado, reunido com os sátrapas, com os prefeitos e com os demais que ali estavam, diziam: olha, o fogo não teve poder sobre a vida deles, nem um fio de cabelo foram queimados, e nem os seus mantos se mudaram, não há cheiro de fogo que passara sobre eles. Nabucodonosor, diante desse fato, ele bendiz, ele exalta, ele engrandece, ele glorifica a Deus, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses preferiram ser lançados na fornalha de fogo aceso, do que simplesmente se prostrar diante da imagem que eu levantei. Dito isso, diz o texto que agora ele vai baixar um novo decreto no seu reino, dizendo para todos: a partir de hoje eu faço um decreto pela qual o povo, nação e língua que disser alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados.
e a sua casa seja feita em monturo. Por que, Nabucodonosor? Porque não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Este é seu Deus, meu irmão. Aplauda o Senhor nessa noite. Não há Deus como o nosso Deus, igreja. Não há Deus tão poderoso, tão glorioso, tão majestoso, onipotente como o Deus que nós servimos. Os deuses das nações são prata, ouro e barro, gesso, mas o nosso Deus não, Ele é o Criador de todas as coisas, e somente a Ele seja dado louvor, a honra, a glória para todos sempre, porque não há outro Deus que possa livrar como Deus que nós servimos, irmãos e irmãs. Poderia parar essa mensagem aqui, mas há algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar com você que aqui está nesta noite. Alguém diz que a pregação ela inicia-se a partir do momento que há aplicação da palavra. E eu quero trazer algumas aplicações, algumas lições que eu extraí neste texto, e gostaria de compartilhar com você que aqui está. Primeira lição que nós podemos tomar nota aqui neste texto, e você vai concordar comigo. A primeira lição é que seguir Jesus não nos isenta de provações. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado, meu irmão? Seguir Jesus não te isenta de provações. Esta é uma verdade que está contida em toda a Escritura Sagrada, porque há pessoas que pensam que ao entregar a sua vida a Jesus, acabou as lutas, cessou as tribulações. Engana-se quem pensa ou quem prega desta forma. Seguir Jesus muitas das vezes denota, irmãos, tribulações na nossa vida, denota às vezes aflições na nossa alma, perseguição, a fúria, levante do inimigo de nossas almas. E quando nós lemos os textos sagrados, nós nos deparamos com esta realidade. Pare um pouco, comece a estudar a vida dos profetas no Antigo Testamento. Veja que como eles padeceram perseguições. Muitos profetas do Antigo Testamento, irmãos, foram mortos. Poderíamos falar aqui do profeta Isaías, que simplesmente, por expor a verdade divina naqueles dias, foi cerrado pelo meio. Poderíamos falar também acerca do profeta Jeremias, que falava a verdade para uma nação idólatra, e o resultado é que ele foi lançado no calabouço, e tantos outros profetas que passaram adversidades, tribulações na sua vida. Chegamos no Novo Testamento, nós temos o exemplo maior. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Nós temos a era apostólica. Pesquisa, faça um estudo de como que os apóstolos tiveram as suas vidas ceifadas pela proclamação do Evangelho. Estude sobre a igreja primitiva, estude sobre os primeiros cristãos, os pais da igreja, como esses homens tiveram que enfrentar adversidades, provações, tribulações na vida. Está escrito, irmãos, que o sofrimento está para nós, assim como o ouro está para o fogo. Saiba que as aflições fazem parte da nossa jornada, na nossa caminhada. Entenda isso, meu irmão, que obedecer Jesus tem um custo. Obedecer tem um preço, tem um
uma cruz, tem as aflições. Esses jovens estavam lá na Babilônia, e mesmo assim estavam servindo a Deus com fidelidade. Saiba disso, que pelo fato de você servir a Deus, muitas das vezes vai resultar em tribulação e adversidade na sua vida. Então a primeira lição é: seguir Jesus não nos isenta de lutas, dores, provações, aflições. Eu até te digo, fuja deste evangelho que só promete vitória, que só promete bênção, que promete só prosperidade. Fuja disso, meu irmão, porque isso não é o cerne do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo acarreta em si perseguição, tribulação. Foi Paulo que diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Mas o bom é saber que o Senhor está conosco. Segunda lição, se quer para mim e para você, devemos olhar sempre para quem está de pé e não para quem se deixou levar pelo sistema. Deixa eu te perguntar, para quem que você tem olhado nesses dias? Quem tem sido a sua referência de fé, de vida cristã nesses dias? Ou será que você tem sido uma referência de fé cristã nesses dias? Veja, o texto sagrado nos diz que enquanto toca-se os instrumentos, o reino inteiro havia se prostrado, mas os três se permaneceram de pé, meus irmãos e irmãs. E este é o desejo de Deus para as nossas vidas também, que nós não venhamos se deixar levar por esse sistema deste mundo, igreja. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Em outras palavras, não entre na forma, na caixa deste mundo, irmãos. O cristão é o único povo que anda na contramão deste sistema. Então aprenda nessa noite a olhar sempre para quem está de pé e não para quem se deixou levar pelo sistema. Meus irmãos e irmãs, quantas são as pessoas que têm se deixado levar pelo sistema deste mundo? Quantos que têm se conformado com as ideologias diabólicas que imperam neste mundo de trevas, aceitando essa ideologia com normalidade na alma, no coração? Não, meu irmão, os três jovens permaneceram de pé na presença de Deus. Eles não se deixaram levar pelo sistema do mundo. E eu te digo, meu irmão, não negocie a sua fé, meu irmão. Não se deixe levar pelas propostas que o mundo propõe para você, criatura. Permaneça de pé, permaneça íntegro. Pastor, mas lá na minha escola o senhor não conhece como é lá. Lá onde no meu trabalho, no convívio, o senhor não sabe. Eu tenho que lidar com ímpios e até crentes que se dizem crentes, mas vivem uma vida totalmente avessa. Permaneça de pé, crente. Fica de pé. Não se deixe levar pelo sistema. Não adore a imagem erguida por Nabucodonosor. Não ajoelhe, não beije os pés dessa estátua. Não se venda, jovem. Não negocie o seu chamado, não negocie a sua fé. Não se deixe levar, meus irmãos e irmãs. Terceiro, aqui, terceira lição, toma nota: se Deus não te livrar da fornalha, que você já sabe, né? Ele te livrará na fornalha. Vamos repetir isso: se Deus não me livrar da fornalha, Ele me livrará na fornalha. Aqui, a sua atenção. Deus não impediu que Nabucodonosor levantasse aquela estátua.
Deus não impediu a acusação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu que Nabucodonosor levantasse aquela fornalha. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse aquela fornalha e aquecesse por 7 vezes. Deus não impediu a acusação contra os servos de Deus naqueles dias. Deus não impediu Nabucodonosor de lançar os 3 jovens na fornalha. Mas Deus é tão glorioso que impediu de Sadraque, Mesaque e Abednego serem consumidos pelo fogo na fornalha, meus irmãos e irmãs. Deus não impediu Davi do vale de sombra da morte, mas Deus foi com Davi no vale de sombra da morte. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas Deus esteve com Daniel ali na cova dos leões, fechando a boca daqueles leões, irmãos. E às vezes será assim comigo, às vezes será assim com você, irmão. Às vezes vai ser assim também com você, meu irmão. Deus não vai impedir muitas coisas de acontecer na sua vida, mas uma coisa é certa: a presença dEle será contigo, a presença dEle será conosco, igreja. E Ele às vezes vai permitir que tudo aconteça, a dor, a enfermidade, a tribulação, a perca, mas Ele será contigo. Ele diz: não te deixarei órfãos. Presença de Deus conosco, em meio à fornalha, em meio às tribulações, irmãos. E isso que acalenta minha alma quando eu passo ou vivencio tribulação na minha vida. Presença de Deus me basta. Presença de Deus é comigo no vale de sombra, de morte, de dor. Deus diz, Isaías 43, versículo 12, que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti, porque presença de Deus, igreja. Mas há uma quarta lição aqui também, se eu fosse você eu anotaria: é melhor estar na fornalha com Jesus do que fora da fornalha com Nabucodonosor. Vou repetir: é melhor estar na fornalha com Jesus do que fora da fornalha com o diabo, com Nabucodonosor, irmãos. A vida, ela é feita de escolhas. Você escolhe se posicionar de estar com Jesus mesmo na fornalha ardente, do que estar fora da fornalha, agradando, satisfazendo Nabucodonosor, que representa aqui o diabo, meus irmãos e irmãs. Eu prefiro estar dentro da fornalha com meu Deus do que fora da fornalha com o diabo, meu irmão. Eu prefiro passar por estreito, por tribulações, vivendo com Jesus, do que viver uma vida alargada fora dos preceitos e da presença do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu sei que se eu me posicionar por Cristo, jovem, eu sei que Ele estará comigo. Eu sei que Ele cumprirá a boa palavra, que se eu passar pelas águas, as águas não vão submergir a minha alma. Porque eu sei que se eu me posicionar por Cristo, que ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não me queimará, a igreja do Senhor, por causa da presença gloriosa dEle conosco. Então, opte, toma a decisão
Posicione nessa noite de estar com Jesus, mesmo no vale de sombra da morte, mesmo diante das tribulações. Prefira estar com Cristo, igreja, estar com Jesus, independente da circunstância. Pastor, mas tem luta, pastor, mas tem tribulação, tem levante, tem adversidade. Sim, e daí? Mas eu tenho aquele que diz que maior que está em nós do que o que está no mundo, igreja. Presença de Jesus conosco, ao nosso lado, igreja. Jesus é maior do que qualquer aflição ou tribulação que você venha viver na sua vida. Jesus é maior do que a luta que você está vivendo, maior do que a tribulação que você está enfrentando. Amém. Em quinta lição, anota aí: quem ama Jesus, mesmo estando na fornalha, é uma pessoa livre. Pode ser isso aí? Quem ama Jesus, mesmo estando na fornalha, é livre. Não há correntes, não há prisões que de certa forma aprisionam um servo, uma serva de Deus. Olha aqui, irmãos, versículo 21 diz que esses 3 homens foram atados, amarrados com seus mantos e as suas túnicas. Foram assim que eles foram lançados para dentro da fornalha, atados, amarrados. Mas Nabucodonosor, ele toma um espanto, porque quando ele olha para dentro da fornalha, ele diz: eu vejo 4 homens soltos. Esses 4 homens não estão amarrados, não estão atados, eles estão soltos, igreja. É assim. Se pois conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode passar pela tormenta, pela fornalha acesa, mas se você tiver Cristo, você não é um homem aprisionado, você não é cativo do diabo, você é um homem livre, livre, livre na pessoa de Jesus Cristo. São lançados atados, mas agora eles estão soltos, porque Jesus estava ali com eles. Interessante, toma nota aqui, porque diz o texto que eles andam e estão passeando dentro do fogo. Não somente solto, mas eles estão passeando. Quem está com eles? 4 homens. Jesus, meus irmãos, aquele que garantiu na sua palavra, dizendo que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles não estavam com seus corações tomados de anseios, preocupados com a morte. Eles estavam passeando. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Qual foi a última vez que você passeou, meu irmão? Estou precisando passear, precisando de férias. Mas passear, irmãos, passear denota, pastor Antúlio, algo prazeroso. Ninguém passeia por obrigação, irmã Giovânia. Se passeia como algo prazeroso quando você vai fazer caminhada pela manhã ou pela tarde. Para alguns é prazeroso. E é assim, irmãos, que quando nós estamos na fornalha, mesmo quando tudo está concorrendo negativamente contra a nossa vida, nós passeamos, sentimos prazer, mesmo em meio à tormenta e à luta, porque maior é o que está em nós, igreja. Não há aprisionamento. Diz aqui que o fogo não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque o fogo
não consome o ouro, irmãos. O ouro, quanto mais é levado pelo fogo, mais puro fica. Então o fogo não consome esses três por causa do ouro, a fé desses irmãos. Mas o que o fogo consumiu? O fogo consumiu as cordas. O fogo consumiu as ataduras. É assim que Jesus faz. Nós entramos na tribulação, Ele nos livra, nos liberta de todas as amarras do diabo, meu irmão. E verdadeiramente sereis livres, mesmo estando na fornalha acesa. Livres, irmãos, livres, porque Cristo na cruz te comprou, nos libertou de toda escravidão. Então você é livre. Nós somos livres em Cristo, meus irmãos e irmãs. Não há prisões ou ataduras do inferno que possa paralisar ou prender um servo de Deus. Em sexto, o fogo não vem para destruir a sua vida, e sim para fortalecer a sua fé. Vamos repetir isso aí. O fogo não vem para destruir a minha vida, e sim para fortalecer a minha fé. Pergunto, como que ficou a fé desses três, depois que saíram da fornalha de fogo? Você sabe que cada luta que nós passamos e vencemos, a nossa fé, ela é acrescida. Ela é fortalecida. Por isso, algo que nós não podemos fazer é rejeitar o dia da adversidade, da luta, da tribulação. Porque quando mais o ouro, como eu disse, é submetido ao fogo, mais límpido ele fica, mais valioso ele fica. E o que o fogo tem que se consumir, pastor? O fogo tem que consumir o nosso ego. O fogo vem para consumir a nossa autossuficiência. Às vezes estamos nos achando demais, meus irmãos e irmãs. Às vezes o nosso ego é sobremodo elevado. E aí Deus permite o fogo, de certa forma, para queimar o nosso ego, para queimar a nossa autossuficiência, para tirar todas as impurezas que encardem o ouro, para tirar, irmãos, todo o pecado da nossa vida, para tirar toda incredulidade, toda frieza na nossa vida. Mas o fogo não vem para te destruir. Fogo vem, não é para te matar. Fogo vem para fortalecer a sua alma, a sua vida em Cristo Jesus. Fogo não vem para matar você, mas vem para tonificar a sua fé, meu irmão, minha irmã. Sétimo, permaneça fiel e confiante, mesmo nos dias da adversidade. Permaneça fiel, mesmo nos dias da adversidade. Permanecer fiel. Não se deixar levar pelas propostas. Não se deixar levar pelos louvores que esse mundo entoa aí fora, pelas bandejas, as iguarias ofertadas por Nabucodonosor aos seus naqueles dias, que eles resolveram não se contaminarem com as iguarias do rei. Então a palavra é: permaneça fiel, confiante, mesmo nos dias da adversidade. Esses jovens, olha para cá, crente,
Eles preferiram serem mortos do que cometer um pecado. Eles preferiram ser lançados na fornalha acesa do que se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor havia erguido naqueles dias. E às vezes, meus irmãos e irmãs, nos demovemos da nossa mente com tão grande facilidade, deixamos Cristo por qualquer coisa, por qualquer oferta deste mundo. Às vezes eu trabalho demais, pastor. Pastor, tem trabalhado tanto que não tem sobrado tempo para ti, ó Deus. São as amizades. Hoje qualquer coisa, irmãos, é motivo para tirar um crente de congregar, da igreja. Bastou chover, e os que vieram domingo passado não estão aqui. Mas muitos estão nos domingos, quando se dão, levantando as mãos, dizendo: eu amo Jesus, eu te amo, Jesus. Entende, irmãos, que às vezes nos deixamos levar com tão pequenas coisas, perdemos com tão facilidade a nossa fidelidade com Deus. Qualquer coisinha tira o crente da presença de Deus nesses dias. Qualquer proposta, qualquer oferta, qualquer situação. Pastor, não fui porque foi alguém em casa, traz para a igreja, criatura. Chegou uma família lá em casa no momento do culto, não importa, hoje é dia de congregar, domingo é o dia do Senhor, eu vou para a igreja. Ninguém me arranca esse privilégio de estar congregado com os irmãos ali, adorando aquele que vive e reina eternamente. Não negocie a sua fé, crente. Eles preferiram ser lançados no fogo do que se deixar levar pelo sistema da Babilônia. E aqui, Deus sempre recompensa o coração fiel, irmão. Deus sempre recompensa o coração fiel, irmão Sérgio. Deus sempre recompensa o coração fiel, irmã Janilda. Os fiéis serão recompensados. Oitavo, não despreze a prova. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Não despreze a prova. A prova que você passa pode servir na conversão de alguma pessoa. A prova, a luta que você está vivendo hoje pode servir na conversão de alguém lá na frente. Nabucodonosor, ele baixa um decreto, mas antes disso, Nabucodonosor, ele vai fazer algo pela primeira vez na sua vida. Ele que era tido como Deus, mas ele diz: Deus, eu não sou coisa nenhuma. Não, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus de Sadraque e Abednego, que eles preferiram ser lançados na fornalha do que adorar a imagem que eu fiz. Nabucodonosor, no seu decreto, ele vai dizer: eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo. Agora Nabucodonosor está com o coração contrito, dizendo: por quê? Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Só há um Deus que possa livrar, e este Deus não é Nabucodonosor, este Deus não é Baal, este Deus não é Astarote, este Deus não é o Deus deste mundo, Ele é aquele que fez os céus e a terra. Então não há outro Deus como este Deus, gente.
Por que cocheamos entre dois pensamentos às vezes? Não temos uma fé definida. Há muitos crentes que não têm uma fé definida ainda. Não sabem se serve a Deus ou se serve o sistema deste mundo. Toma uma decisão nessa noite, meu irmão. Você precisa ser mais crente do que tem sido nos dias de hoje. Você precisa ter uma vida mais piedosa do que tem sido nesses dias de hoje. Você precisa voltar a ler mais a Bíblia como lia lá no início. Você precisa congregar mais, mesmo diante das adversidades. Você precisa voltar a congregar, a estudar a palavra, a amar-te Deus com toda a sua força, a servir esse Deus com interesse e fidelidade de coração. Por quê, pastor? Não há outro Deus como o nosso Deus, igreja. Outra lição, aqui, eu já estou concluindo. Não sirva a Deus por aquilo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é. O que há de pessoas no meio cristão nos dias de hoje, com esse evangelho que tem se pregado em muitas igrejas, servindo a Deus por interesses, por barganha, por trocadilhos. Mas aprendemos com esses três moços, irmãos, que serviam a Deus, independente das circunstâncias. Precisamos aprender a servir a Deus por aquilo que Ele é. Ele é soberano, Deus eterno, Deus santo, amável, justo. Um Deus que ira também, um Deus justo, um Deus altíssimo, igreja, um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que é misericordioso. Nabucodonosor então responderam Sadraque, perguntou a Sadraque, a Mesaque e a Abednego: é verdade isso, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles. Essa música tem sido entoada aí fora, irmãos. E para quem tem um pouco de discernimento, esse louvor de Nabucodonosor tem entrado dentro das igrejas nesses dias. Tá. E ele diz: se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui: e quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Qual foi a resposta desses três moços? Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de responder. Não vai bater boca, vou brigar, contender. Saiba de uma coisa: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, igreja, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo de uma coisa: que não serviremos ao teu Deus, e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles não estão exigindo nada para Deus aqui, irmãos. Eles não estão colocando Deus contra a parede, dizendo: Deus, eu exijo, eu decreto, eu determino. Não, não é isso. Mas eles estão dizendo: se Deus quiser, se é condicional. Se Deus me quiser livrar dessa fornalha, me livrará. Se não, passarei por essa fornalha, mas passarei glorificando e dando honra àquele que vive e reina para todo e para sempre, igreja do Senhor. Se quiser nos livrar, nos livrará, mas nós não vamos adorar sua imagem. Não vamos nos deixar levar por esse sistema corrupto que está aí fora, meus irmãos e irmãs.
E última lição: aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. Vamos repetir: aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. Às vezes nós queremos a honra, mas não queremos honrar a Deus. E às vezes honramos mais pessoas do que a Deus. Às vezes você honra sua esposa mais do que a Deus. Às vezes você honra seu esposo mais do que a Deus. Às vezes você honra o seu filho mais do que a Deus, a sua mãe, seu pai mais do que a Deus. E há pessoas que honram até um animal mais do que a Deus. O texto que nós lemos termina assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então o rei fez prosperar. Deus disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Eu encerro essa palavra com Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E eu sei que o Espírito Santo ministrou o seu coração aqui nesta noite. Eu sei que Deus falou ao seu coração. Suporta as tribulações, as lutas, as adversidades. Suporta, minha irmã. Pastor, mas está doendo, está angustiante, pastor, está dolorido. Das palavras que eu mais tenho dito para a Ana Letícia e para a Renata é: suporta. Tem paciência. Vai passar, meu irmão. Fecha seus olhos. Suporta, igreja. Suporta, irmã, jovem. Suporta o jugo da mocidade. Meu irmão, suporta a luta que você venha viver na sua vida. Tribulação. Fica de pé, meu irmão. Não proste diante da imagem de Nabucodonosor por nada. Mas vai me lançar na fornalha. Que lance, meu irmão. Pastor, serei queimado. E seja queimado, meu irmão. Mas não ceda. Fica de pé, meu irmão. De pé, minha irmã. De pé, igreja. Que eu oro todos os dias meu Deus, me mantém de pé, Senhor. Me mantém de pé, Senhor. Mantém minha família de pé, Senhor. Mantenha os meus irmãos dessa igreja de pé, Deus. Feche seus olhos agora. Há uma canção? Há uma canção, Léo? Há uma canção? You know